excelente lugar. Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Nós estamos fazendo uma série de palestras sobre o desenvolvimento das civilizações. E passamos pela história dos povos primitivos na Terra, depois falamos dos exilados de Capela, passamos pela mensagem de Jesus na cruz, a contribuição dos egípcios, a contribuição dos indianos, a contribuição do povo indo-europeu, a contribuição dos muçulmanos, e aí chegamos nas navegações, né? No trabalho interessantíssimo dos portugueses, comandado pelo infante Dom Henrique, e depois chegamos ao descobrimento do Brasil e a história do Brasil e a preparação do Brasil para criar a chamada sexta raça, um mundo de regeneração onde que haverá a predominância do espírito sobre a matéria, né? E nós fizemos então um passeio sobre a história e o desenvolvimento espiritual do Brasil, né? Passamos desde lá das primeiras missas, né? Do primeiro trabalho dos franciscanos, depois do trabalho dos jesuítas, chegamos à construção importantíssima para o nosso país, da cidade de São Paulo e da cidade do Rio de Janeiro, passamos pelo trabalho dos bandeirantes, que foi uma chamada nova descoberta das nossas terras em aprofundamento, onde que o Brasil passou a ser, podemos dizer assim, geograficamente dominado, né? Depois nós passamos pelo ciclo do ouro, das grandes revoluções, a contribuição indígena e a contribuição dos negros, os quilombos, as festas profanas e as festas religiosas dos negros. E concluímos neste ciclo de desenvolvimento, que já tínhamos falado do trabalho de Anchieta e Padre Manuel da Nóbrega, culminamos com o trabalho de Fabiano de Cristo. A importância de Fabiano nesse cenário das grandes revoluções que o país passou quando se estava no ciclo do ouro. E por fim, falamos da religião nitidamente brasileira, que é a Umbanda, que foi a nossa última palestra, e que fará parte e faz parte do desenvolvimento da nossa nação. Também muito ligado ao desenvolvimento da nossa nação, nós temos os muçulmanos, ou melhor, o Islã, né? Onde que eles têm um livro máximo, que é o Alcorão, e que nós resolvemos instituir um diálogo de paz. Aliás, a mensagem do Corão veio mesmo não para formar uma nova religião, ou uma nova revelação, e sim para ser um diálogo de paz entre as revelações que já existiam, que eram o judaísmo e o cristianismo. Então, nós vamos seguir aqui a orientação de Allan Kardec, toda desenvolvida nos meses de agosto e novembro de 1866, na Revista Espírita, onde ele escreve dois trabalhos maravilhosos chamados O Islamismo e o Espiritismo. Agora, e por que falar do Islã? Por causa de que um dos fundadores do Islã, ou melhor, assim, um dos fundadores do povo árabe é o nosso anjo Ismael. E o anjo Ismael foi filho de escravo, e que é Agar, né? E ele então também, como guia espiritual do Brasil, trouxe para cá os chamados ismaelitas, ou os filhos de Ismael, que são os escravos. Entender por essa ótica de regeneração deste imenso povo que constituiu-se como os filhos de Ismael, os nossos escravos, muito importante para o cenário
do entendimento da civilização brasileira. E, em especial, entre os escravos, nós temos os malês, que eram negros que vinham da África e que lá da África eram já seguidores de Maomé. E eles vieram para cá e seguiram as orientações muçulmanas, são escravos muçulmanos. E que vão ser importantes, principalmente na Bahia, quando vai haver a famosa Revolução dos Malês, ou a revolta dos malês, ou a revolta dos escravos muçulmanos. Então, dentro desse cenário, e hoje eles sendo chamados também para constituir a civilização brasileira, o mundo árabe, né? e vivendo em paz aqui na nossa nação, onde que nós temos, por exemplo, um encontro de judeus e árabes de forma tão fraterna, em especial no maior shopping a céu aberto da América Latina, que é o Saara, onde que eles vivem em perfeita harmonia, né? Cristãos, judeus e árabes, e agora a força imensa dos coreanos, né? E a força imensa dos chineses, e nós passamos pelo estudo do mundo mongol, do mundo chinês, nessa série de palestras sobre o desenvolvimento das civilizações. É dentro desse contexto que eu queria colocar esta palestra. Mas aqui tem algo muito interessante. Na palestra de Umbanda, nós falávamos que o Grupo Espírita Regeneração foi fundado pelo Dr. Bezerra de Menezes, dentro da Federação Espírita Brasileira, no dia 18 de fevereiro de 1891. E como nós estamos no Regeneração, né, e sobre a direção espiritual de Bezerra de Menezes, que, como diz o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele é um dos diretores do espiritismo evangélico no Brasil, juntamente com Bittencourt Sampaio. Então, como dentro desse contexto de Bezerra de Menezes podemos entender uma palestra sobre os muçulmanos? Então vamos lá. Aqui nós temos o Estatuto do Regeneração. E no Estatuto do Regeneração se diz que vamos seguir o Evangelho de Jesus, e dentro do segmento do Evangelho de Jesus, baseado nas obras da codificação, as obras de Allan Kardec, a revelação da revelação de Jean Batista Rustem, as obras de Francisco Cândido Xavier e outras complementares. Então hoje nós vamos falar especialmente dessas obras, de Allan Kardec em especial, da obra de Rustem como motivadora desse estudo, da obra de Francisco Cândido Xavier, que fará a complementação desse trabalho. Então repare que o Estatuto diz assim, e veio confirmado no plano espiritual com a assinatura dos 3 primeiros presidentes, né? O doutor Bezerra de Menezes, o José Ramos e o Oscar Guimarães, e depois a assinatura do 4º presidente, com o doutor Alcides Ribeiro de Castro. Então o Estatuto que veio com a firma do mundo espiritual, com a comprovação do mundo espiritual. E aí, como diz que cabe ao nosso estatutário o estudo da obra de Rustem, olha o que diz a obra de Rustem. Na página 69 da edição de 1920, que é a obra de Rustem, né? Ela, juntamente com a orientação do Espírito de Verdade, tem a seguinte função. Sim, é a fase teológica que se abre a fim de preparar, pela vinda de futuros missionários, instrumentos e órgãos do Espírito de Verdade, ou melhor, da Verdade, que é Jesus, a desejada fusão das seitas religiosas diversas, como o catolicismo, o protestantismo, o budismo, o judaísmo, o brahmanismo, o maometismo e a religião das selvas e das tribos, que foi o trabalho da Umbanda, a selva e tribo, foi o trabalho da Umbanda. Mas repare que antes fala do maometismo. Então, dentro do contexto da obra de Rustem, e dentro do contexto do Grupo Espírita Regeneração,
o estudo sobre o Corão e colocá-lo como fusão entre todas as outras religiões para a construção, à luz do espírito da verdade, de uma nova civilização, da era teológica que se abre, é dever, é função, é estatuto, é vontade de Bezerra de Menezes, não só instrutor do nosso grupo, mas de todo o Brasil, a cargo do anjo, a mando do anjo Ismael. Muito bem, assim, preparados, podemos entrar mais no tema. Maomé no cenário mundial. Allan Kardec já havia aventado o seguinte: Maomé nos parece completamente diverso dos contos populares. Ou melhor, aquilo que contam, o que falam de Maomé, não é, podemos dizer assim, o mais verídico. Então é como se Allan Kardec quisesse dizer assim, essas são palavras do Allan Kardec, é como se quisesse dizer assim: vamos ver na realidade. Ora, trazendo para a época atual, nós temos o seguinte, continua Kardec: o lugar considerável que sua religião ocupa na humanidade e sua influência política fazem hoje desse estudo uma necessidade. Então Allan Kardec já dizia que é uma necessidade de estudar o maometismo. Por causa de quê? Por causa do cenário mundial onde ele está se colocado, onde está colocado, e a sua importância. E a importância é tal que, fazendo um levantamento mais recente das religiões, repare que o cristianismo é a principal religião, com 2,21 bilhões de seguidores, e a segunda é o Islã, com 1.603 bilhões de pessoas, né? Agora, olha que coisa interessante, quando eu falo do cristianismo, é o cristianismo todo, né? Aqui nós estamos abordando católicos e protestantes. O Islã é o Islã. Então, por isso que ele separadamente é o maior grupo religioso que nós temos hoje. E o que mais cresce no mundo. Kardec já havia olhado para isso e viu a importância dessa informação. Então, o estudo do homem no seu tempo, qual foi a importância lá naquela época? É tudo Allan Kardec falando. Quando não for Allan Kardec, eu vou informar para vocês. Tá? Podemos dizer, abre aspas, fecha aspas. Allan Kardec, ao pé da letra. Para apreciar a obra de Maomé, é preciso remontar à fonte, conhecer o homem e o povo que lhe foi dado por missão, regenerar e compreender-se que, para o meio em que vivia, seu código religioso era um progresso real. Então ele está recuando para o século V, né? Depois de Cristo, e está mostrando que a contribuição foi realmente um progresso. E como que era a Arábia naquela época? Desde tempos imemoriais, a Arábia foi povoada por uma multidão de tribos, quase todas nômades, e perpetuamente em guerra uma com as outras, suprindo pela pilhagem o pouco de riquezas que proporcionaria um trabalho penoso sobre um clima ardente. Os rebanhos eram seu principal recurso. Alguns se entregavam ao comércio, que se fazia por caravanas, partindo cada ano do sul para ir à Síria ou à Mesopotâmia e fazer negócio. Viviam em estado de guerra. Com essas viagens, essas caravanas, eles faziam comércios, guerras e poesias. Essas tribos tinham estabelecido mercados ou feiras para onde se iam de todas as partes da Arábia. Ali regulavam-se os negócios comuns. As tribos inimigas trocavam seus prisioneiros de guerra. Então vamos ver aqui que eram cerca de 11 meses de guerra e um mês sem guerra, quando eles fechavam os negócios.
essas populações se apaixonavam pela poesia. Nos intervalos de lazer, se rivalizavam pela poesia. E era para uma tribo uma grande honra obter a vitória. As poesias de um mérito excepcional eram transcritas em letras de ouro e pregadas nos muros sagrados lá da Caaba, que foi construída por Abraão, em Meca, de onde levei o nome de poemas dourados, porque eram gravados em ouro. Sempre foi um povo muito voltado para a poesia. O Corão é todo poesia. É porque a gente lê aqui do Corão é a tradução, né? E a tradução acaba matando a beleza da poesia, a beleza árabe. A suspensão temporária dos combates nessa época em que eles rivalizavam com as poesias e faziam os negócios. Como para ir a essas feiras e delas voltar com segurança era preciso um certo tempo, havia 4 meses do ano em que os combates eram interditados, em que não se podia inquietar as caravanas e os viajantes. Então, pausa. Combater durante esses meses reservados era considerado como um sacrilégio que provocava as mais terríveis represálias. E aí nós vamos começar já a unir os povos, né? O mundo árabe tem a sua origem também em Abraão, como os judeus e os cristãos. O pai Abraão. Essas tribos pretendiam descender de Abraão. Sua língua, pelas relações com o hebraico, atestava com efeito uma comunhão de origem entre o povo árabe e o povo judeu. E aí nós vamos ver, inclusive, genealogicamente, essa origem e a união entre os árabes e os judeus. Tudo parte de Abraão, que lá em Ur, na Caldeia, onde era o Iraque, né, ele é chamado por Deus. Ele parte inicialmente para Padã Arã, na Turquia, e de Padã Arã é que ele é chamado para receber uma terra sagrada, que é a terra de Israel. Chegando, então, nessa terra, o que vai acontecer? Ele, já avançado em idade, e a sua mulher com dificuldade de engravidar, porque também era avançado de idade, é cedido a Agar como escrava de Sarai, ou de Sara, para que ele pudesse ter descendência. E nasceu Ismael, que é o nosso guia espiritual. Tá certo? E por que o filho não pertencia a Agar? Porque Agar era, podemos dizer, propriedade de Sara. Logo, a descendência dela, de Agar, pertencia a Sara também. Por isso que ele passou a ser o primogênito de Abraão. Só que, mais tarde, o Espírito de Jeová aparece para Abraão e diz que Sara iria engravidar. Ela até riu, porque ela já era avançada em idade, né? E já tinha se passado anos do nascimento de Ismael. Ela riu e, por causa disso, o nome Isaac quer dizer sorriso. Quando nasceu o menino, é digno de muito sorriso, de muita alegria do pai Abraão e da mãe Sara. E aí nós temos esses dois grandes ramos, Ismael e Isaac. Evidentemente que o primogênito é o Ismael, aquele que teria a primogenitura ou o direito a tudo, porque na concepção daquela época o primogênito era o herdeiro, né? E constituiria depois uma espécie de patriarca, de chefe daquele grupo. Mas aí veio a interferência biológica de Sara, porque agora ela queria, por influência biológica, né, ser mãe e dar prioridade para Isaac. E aí começa os disse-me-disse, as intrigas. Ela acaba influenciando Abraão, que coloca Agar e Sara para fora de suas terras. Oi?
Ismael e Agar para fora de suas terras. E no caso, nós vamos ver que de Isaac vão nascer os gêmeos Esaú e Jacó. E de Ismael vai surgir as chamadas, vai surgir as 12 tribos árabes. E de Jacó, as 12 tribos de Israel. Tá certo? Ora, então nós estamos vendo aqui agora como é que está se constituindo esses dois povos. O mundo árabe e o mundo judeu, vindo da mesma origem, que é Abraão. Agora, dos 12 filhos de Ismael, o primeiro é Nebaiote, que vai formar o povo nabateu, que vivia em Petra e que nós tivemos a oportunidade de visitar e que já nós vamos mostrar aqui para vocês. Tá certo? Mas o primeiro filho dele foi o Nebaiote. Como de Isaac, o primeiro foi Jacó e Esaú. Eram gêmeos, né? Mas Jacó é que saiu primeiro. Então foi considerado primogênito. Aliás, houve briga lá na barriga e o Esaú é que acabou saindo antes, porque deu uma rasteira em Jacó e tal, já brigavam na barriga, porque gêmeos é um movimento também para um diálogo de paz, né? Mas o que nós vamos ver é que, repare que Esaú vai casar com a sua prima Mahalate, que é filha de Nebaiote. Ora, não só eles têm a descendência comum, que é Abraão, mas depois, por casamento de relação entre primos, entre essas chamadas duas tribos, as dos judeus e a dos muçulmanos. De Jacó virão as 12 tribos de Israel, e nós vamos ter Levi, o terceiro filho, e o quarto filho, Judá. O primeiro filho, que foi Rubens, né? O segundo filho, que foi Simeão, esses não entraram na genealogia, porque o Rubens vendeu o pai, vendeu o irmão, o José. Então, na hora da bênção, o pai não deu a primogenitura. E Simão, o que ele faz? Ele desrespeita a lei da circuncisão e manda matar toda uma tribo, e depois de ele ter feito a circuncisão e estavam enfraquecidos com febre e com muita perda de sangue, porque ele foi além do corte que deveria dar, né, na circuncisão. Então, como ele desrespeitou uma lei divina, ele não entra para a genealogia. Vai entrar para a genealogia o Levi e o Judá. Nós vamos ver aqui algo interessante, que de Levi vai nascer Moisés. E de Judá vai nascer o Cristo. Por isso que o Cristo da tribo de Judá. Ou como diz livros interessantes, como o livro de Miqueias, né? É o leão de Judá, o Cristo. E ali do Nebaiote, através da descendência de Mahalate, vai nascer o Maomé. E aí nós vamos ter os chamados 3 povos dos livros, porque todos aqui têm livros. Maomé, Moisés é a Torá, o Cristo é o Novo Testamento, ou os Evangelhos, e Maomé, o Corão. E todos por revelação espiritual. Os 3 livros. E vai ter um fim de semana muito interessante, porque nós temos com Maomé sexta-feira, com Moisés sábado e com o cristianismo domingo. Apesar de lembrar Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, que para Cristo todo dia é dia de se fazer o bem. Mas acabou se constituindo o domingo, o dia Domini, o dia do Senhor, o dia do Imperador. E aí nós vamos ver essa participação na formação árabe do nosso Ismael. Diz Kardec, tinha a crença que a famosa fonte Zenzem, no Vale de Meca, era a que fez jorrar o anjo Gabriel quando Agar, perdida no deserto, ia perecer de sede com seu filho Ismael. Ela foi mandada para o deserto e quando ela viu que não tinha água, ela sobreviver, ela bota o menino
debaixo da sombra de uma pedra, para ele ficar um pouco mais, e ela se entrega às mãos da natureza. E quando aparece então o anjo Gabriel, repare aí, nós temos a ponte com o Evangelho, porque o anjo é que começa a revelação do Evangelho, o anjo Gabriel, né? Esse anjo fala a tradição árabe que foi ele que fez surgir a fonte Zemzem. A fonte que existe até hoje, que eles fazem os seus banhos lá na festa do Ramadã, quando eles vão a Meca fazer as suas voltas em torno da Kaaba. Vocês vão ver com mais detalhes. A tradição contava igualmente que Abraão, tendo vindo ver seu filho exilado, então a relação boa continuou. Olha que legal, os judeus deveriam ver isso, né? Abraão vai visitar o seu filho, que agora formava a civilização árabe. Quando ele visitava, tinha construído com as suas próprias mãos, não longe dessa fonte Zemzem, a Kaaba, a casa quadrada, que até hoje eles fazem a peregrinação em volta dessa casa, que foi construída então por Abraão. Esta casa religiosamente conservada tornou-se um lugar de grande devoção, que se fazia um dever visitar. Então, a peregrinação à Meca existiu de tempos imemoriais. Maomé não fez senão consagrar e tornar obrigatório um uso estabelecido. Eles já faziam isso. Agora é que ele vai instituir que pelo menos uma vez na vida tem que se fazer uma peregrinação em torno da Kaaba. Tá certo? Aí popularizou, ou melhor, começou a institucionalizar as tribos que estavam separadas na ideia de um único povo. E lá foi dado para colocar nesta Kaaba a pedra negra. Qual é a história dela? Em dois ângulos exteriores da Kaaba, em um dos ângulos exteriores da Kaaba, está incrustada a famosa pedra negra, trazida dos céus pelo anjo Gabriel, para marcar o ponto onde deviam começar as viagens que os peregrinos deviam realizar 7 vezes ao redor da Kaaba. Então o ponto principal, o epicentro da Kaaba é a pedra negra. Mas olha a história dela. Na origem, esta pedra era de uma brancura deslumbrante, mas que os toques dos pecadores a enegreceram. Então, eles deixaram ali a sua vibração naquela pedra, tá certo? E vão fazer também um processo de limpeza, não só limpeza na fonte Zemzem, mas também purificação através das pedras. Da pedra. A Kaaba não tinha porta que a fechasse e era ao nível do solo. Então, como não tinha porta que fechava e era ao nível do solo, todos estavam convidados, né? É a frase do Cristo também: vinde a mim, todos que sofrem, muitos são os chamados. Maomé, o conciliador. Maomé tinha então 35 anos. A tribo dos Coraxitas, que era a tribo dele, e rica tribo, reconstruiu a Kaaba, porque volta e meia precisa passar por reforma, era da época de Abraão. Rivalidade das famílias que queriam participar dessa reconstrução. Cada uma queria ter um papel importante nessa reconstrução. Violência na hora de recolocar a famosa pedra no lugar. Quem é que vai colocar? Aquele que colocasse, para ele seria a tribo mais importante. E não sabiam o que fazer, ninguém querendo ceder ao seu direito. Proposta do decano: acatar a decisão da primeira pessoa que entrasse na sala das deliberações. Eles estavam ali deliberando, então o decano disse assim: o primeiro que entrar aqui, a ideia que ele der é o que nós vamos seguir. Concordar. Olha a ideia de oráculo aí, né? Essa ideia do oráculo é igualzinha do Xing, quando a gente divide as varetas e volta as pedras do búzio. Agora o primeiro que entrasse, falasse, eles iam aceitar o oráculo, né? Esse que entrou foi Maomé. Todos exclamaram: é o amigo, o homem seguro e fiel. E esperou-se o seu julgamento.
Ele estendeu o manto, ali colocou a pedra e chamou 4 dos principais chefes para pegá-lo, cada um por um canto. Ele levantava todos juntos até a altura que a pedra deveria ocupar. E ele então tomou a pedra e colocou ela no lugar. Ora, ele foi então inspirado, né? Cada um pegou num canto do pano, logo todos participaram, todos juntos foram então considerados. Logo, grandes, importantes. Por isso que Maomé é visto sempre como um conciliador, um homem fiel e seguro, mas que trabalha com a paz. Os assistentes se declararam satisfeitos e a paz foi restabelecida. Allan Kardec vai se pegar neste ponto e vai trabalhar Maomé, o homem pacífico, o homem constituidor da paz, né? Aquele que celebra a última grande bem-aventurança do Evangelho. Bem-aventurados os filhos da paz, bem-aventurados eles, pois serão chamados os pacificadores, os filhos de Deus. Do monoteísmo ao politeísmo guerreiro. Se eles partem de Abraão, eles eram monoteístas. Mas o que aconteceu nesse caminho para haver um império do politeísmo? No princípio, a religião dos árabes consistia na adoração de um Deus único, às vontades do qual o homem deveria estar completamente submetido. Essa religião era a de Abraão, chamava-se Islã, e aqueles que a professavam se diziam muçulmanos, que quer dizer, a palavra muçulmano, submetido à vontade de Deus. Mas, pouco a pouco, o puro Islã degenerou-se em uma grosseira idolatria. Cada tribo teve seus deuses e seus ídolos, que defendia com todo o exagero pelas armas, para provar a superioridade de seu poder. Ora, então o que nós vemos é que, da ideia inicial do monoteísmo, eles caíram no politeísmo, porque cada tribo, como brigava com outra, achava que tinha um Deus maior que o outro, e acabavam brigando por causa disso. E o politeísmo, então, surgiu. É aí que entra Maomé para unificar e trazer a ideia do único Deus. E ele vai fazer isso de tal forma que ele também vai querer se anular como sendo um grande embaixador, né? Então ele vai se anular e vai proibir determinantemente a foto, ou melhor, o rosto de qualquer ser humano. Por isso que logo na primeira transparência eu botei uma cobertura no rosto de Allan Kardec, e toda vez que nós falarmos de Maomé e apresentarmos uma figura dele, também colocaremos um tampão no seu rosto, para que se cumpra a tradição que nós não devemos cultuar nenhum homem, porque só Alá é verdadeiramente grande, só Deus é verdadeiramente grande. Maomé, o unificador. Diz Kardec, para triunfar desta anarquia religiosa e política, era preciso um homem de gênio. Maomé é chamado de gênio por Kardec, capaz de se impor por sua energia e sua firmeza, bastante hábil para participar dos costumes ou do caráter desses povos, cuja missão fosse revelada aos seus olhos pelo prestígio de suas qualidades de profeta. Esse homem, Maomé. Então, um gênio, um homem de força, de determinação espiritual. Então, aqui, resgatando a ideia de Pietro Baldi, né, da história de um homem, que é um dos livros do professor Pietro Baldi, a gente também pode fazer a história do homem Maomé. Abu Muhammad é o seu nome, né? Maomé nasceu em Meca no dia 6 de abril do ano 570 depois de Cristo, ou melhor, no século VI. Ele pertencia a uma família poderosa da tribo Quraishitas, a que dominava em Meca, uma tribo rica. Era descendente em linha direta de Ismael, filho de Abraão e de Agar. E ele tinha um carinho muito especial pela mãe, né?
tinha um xodó muito grande pela mãe. É a mesma ideia desse carinho maternal que nós vemos também em Maria no cristianismo, né? E o carinho que eles têm por Raquel, ou a esposa querida de Jacó, como a mãe do povo judeu, né? Por isso, naquela morte dos meninos lá em Belém, aí o texto diz, né? É Raquel chorando seus filhos, porque muitos judeus morreram. E ela é a mãe, considerada a mãe querida do povo judaico. Mas sua mãe, o nome dela é Amina, era de uma nobre família oirachite. Seu pai, Alá, morreu 2 meses antes do seu nascimento. Então a mãe estava grávida quando ele morreu. Ele foi educado com muito carinho por sua mãe, que o deixou órfão com a idade de 6 anos. Depois, por seu avô, Maltalib, com o qual muito se afeiçoava e frequentemente se comprazia em lhe predizer altos destinos. Aqui eu queria fazer uma parada dentro do desenvolvimento das civilizações. Nós falamos dos egípcios, e nos egípcios nós falamos do povo do deus Horus, né? Que tinha um olho ferido. Na batalha com o mal, um olho era o sol, o outro era o da lua. E o olho da lua foi ferido, não é isso? Então esse olho ferido, nós dizemos que a mediunidade tem que ser ferida. Todo médium é sofrido, por isso que o médium passa por muitas dores. E aqui mais uma vez nós encontramos isso, olha. O seu pai morre quando a mãe estava grávida, a mãe falece quando ele tinha 6 anos, teve de ser educado pelo avô, mesmo sendo de família rica, vai passar muitas necessidades. Olha lá. Como é que foi a sua infância e juventude? Apesar de sua origem nobre, Maomé passou sua infância e sua juventude num estado vizinho à miséria. Sua mãe tinha lhe deixado por toda a herança um rebanho de carneiros, 5 camelos e uma fiel escrava, e pela qual conservou sempre um vivo apego. Depois da morte de seu avô, ele foi recolhido por seus tios, cujos rebanhos ele guardava até a idade de 20 anos. Ou melhor, tipo do rei Davi, que cuidava dos rebanhos, né? A semelhança de Davi. Acompanhava-os também em suas expedições guerreiras contra as outras tribos. Mas o comportamento dele não era de guerreiro, mas sendo de um humor doce e pacífico, nelas não tomava parte ativa. No entanto, sem fugir nem temer o perigo. Quer dizer, não quer dizer que ele era um covarde. Ele era uma alma doce, uma alma mais de arminho, mas ele tinha a sua coragem, que o usava para trabalhar a paz e não a guerra. Na sua época de maturidade precoce, né? O espírito evoluído é precoce. Tinha um espírito meditativo e sonhador. Seu caráter de solidez e de uma maturidade precoce, aliado a uma extrema retidão, a um perfeito desinteresse e a costumes irrepreensíveis, adquiriam-lhe uma tal confiança da parte de seus companheiros que o designavam pelo sobrenome, podemos dizer, sobrenatural, divino, de El Amin, homem seguro, homem fiel. E embora jovem e pobre, era convocado às assembleias, como no caso da pedra, não é isso? Da pedra enviada pelo anjo. E embora jovem e pobre, era convocado às assembleias da tribo para os negócios mais importantes. Como que era o seu tipo? No físico, Maomé era de um talhe um pouco acima da média, fortemente constituído, a cabeça muito grande. Sua fisionomia, marcada com uma seriedade doce, sem ser bela, era agradável e respirava a calma e a tranquilidade. E se apaixonou pela Khadija. Com a idade de 25 anos, esposou sua prima Khadija, rica viúva,
mais velha do que ele, pelo menos 15 anos. Kardec, quando escreveu esse texto, deve ter ficado impressionado, né? Porque a Madame Boudet era mais velha que ele. Madame Boudet nasceu em 1795 e Allan Kardec em 1804, né? Então 9 anos aí de diferença. Ele tinha conquistado a confiança dela pela probidade inteligente que tinha empregado na condução de uma de suas caravanas. Como ele conduzia as caravanas dela para negócio e foi fiel, seguro, ela passou a ter um olhar para aquele grande negociante, né? Era uma mulher superior, diz Kardec. Sua união, que durou 24 anos e que não acabou senão com a morte de Khadija, com a idade de 64 anos, foi constantemente feliz. Maomé tinha então 49 anos e essa perda lhe causou uma dor profunda. E ele vai então instituir lá no Corão a poligamia. E isso é visto pelo mundo, principalmente pelo mundo ocidental, como uma tara, como um desequilíbrio no aspecto religioso e que se esperava de Maomé. Mas o comentário é o seguinte: depois da morte de Khadija, seus costumes mudaram e esposou várias mulheres. Teve 12 legítimos matrimônios e sua morte deixou 9 viúvas. Incontestavelmente, esse foi um erro capital. Opinião do Allan Kardec. E aí vamos ver o que agora vou botar em outra cor para vocês verem o que os árabes pensam com relação a isso, e os historiadores. Permitia aos crentes, continua Kardec, 4 mulheres legítimas e ser equitativo entre elas, porque quando a gente vai visitar o mundo árabe, raramente a gente vê alguém casado com mais do que uma, porque a regra é danada, é fiel. O que você dá para uma tem que dar para outra. O tempo que você gasta com uma, você tem que gastar com outra. Então só quem tem muito dinheiro, quem é muito rico, como o rei, é que tem lá as suas muitas mulheres. Normalmente não é assim, tá? Muito pelo contrário. 90% ou mais da civilização é um casamento só, né? Lembro que lá é o homem só que trabalha, né? Raramente a mulher é mão de obra, né? Ora, mas olha o que os historiadores falam sobre isso. Maomé viria a casar com outras mulheres, na sua maioria viúvas. Essas mulheres eram viúvas de companheiros de Maomé e tinham uma idade avançada, e o casamento com o profeta surgiu como uma forma de garantir proteção e estabilidade econômica para ela. Em outros casos, os casamentos serviam para cimentar alianças políticas. Então, realmente, ele regulou, permitindo 4 casamentos, porque como naquele sistema e nós não podíamos entrar, nós não, eu já estou até, aí o ato falho, como não se podia entrar num sistema e mudar toda a estrutura, né? E olha como no judaísmo foi muito difícil mudar também o preconceito com relação às mulheres. Paulo chega a dizer que a mulher não deveria falar em praça pública e só falar com o marido quando chegasse em casa para perguntar sobre as escrituras, e que o marido é a cabeça do casal. Então, isso é extremamente difícil mudar. E naquela época, a mulher no mundo árabe era desconsiderada, nesse sentido, ela não trabalhava. Então, se ela não casasse, antes de casar, ela era propriedade do pai. Com o casamento, ela passava a ser propriedade do marido. Então, quando ele permitia, pelas muitas guerras que haviam entre aquelas tribos, eles já viviam em guerra, né? E com isso muitos homens morriam, as mulheres ficavam sem proteção. Então ele permitiu até 4 casamentos. No caso dele, ele casou mais, porque como ele estava constituindo um grupo novo, muitos dos seus vizinhos, dos seus amigos, dos seus colaboradores morreram em batalhas, né? Nós vamos ver aqui as guerras em Medina, as estratégias de Maomé. Então ele casava com essas viúvas para poder dar proteção econômica. Aliás, já eram avançadas em idade.
E em outros casos ele casava para poder unir e estabelecer paz entre as tribos que se dividiram, para que pudessem depois aceitar o Islã. Então nós temos que ver com outros olhos, sem desmerecer a opinião do codificador, que merece todo o nosso respeito, que é a mesma de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, mas aqui há essa ressalva. Eles estão falando do aspecto moral, se nós fôssemos entender numa linguagem de hoje, em que o homem tem que viver sem as guerras, sem as batalhas e criar um mundo de paz. Então é uma nova visão para novos tempos, tá certo? E não dentro da ideia de como que era o povo naquela época e das guerras que eles viviam e da falta de homem que tinha. Já fala o nosso querido Chico Buarque de Holanda, né? Mire-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, né? Viviam em guerra, né? E ter o marido, guardar o marido, era algo extremamente complexo no mundo de guerra. Né? A revelação como foi dada. Maomé passeava sozinho nas cercanias de Meca e cada ano, durante os meses sagrados de trégua, se retirava sobre o monte Hira. Então aqui nos cristãos tem o monte Tabor, né? Lá eles têm o monte Hira. Numa gruta estreita, onde se entregava à meditação. Era um homem de oração. Ele tinha 40 anos quando teve uma visão durante seu sono. O anjo Gabriel, o mesmo que apareceu a Maria, lhe apareceu mostrando-lhe um livro que lhe ordenava ler. 3 vezes Maomé resistiu a essa ordem, e não foi senão para escapar ao constrangimento exercido sobre ele que consentiu em lê-lo. Logo, ele era fiel aos princípios que ele tinha naquela época. E como vinham outros princípios, ele resistiu, mostrando, de uma certa forma, um controle da sua razão. Em seu despertar, ele sentiu que o livro tinha sido escrito em seu coração. Porque como vem em forma de poesia e foi dado por intuição, por isso que se fala em coração. A palavra intuição quer dizer em ti mesmo. Ele sentiu como uma inspiração do seu íntimo. E sentiu um grande tremor e temor pela revelação. Maomé foi profundamente perturbado em sua visão, que se apressa em contar a sua Khadija. Tendo retornado sobre o monte Hira, preso na mais viva agitação, acreditou-se possuído por espíritos malignos. Quando uma voz vinda do céu se fez ouvir e lhe disse: ó Maomé, tu és enviado de Deus, eu sou o anjo Gabriel. Ora, todos costumam dizer assim: repare que ele não reconheceu logo Ismael, ele ficou apavorado, achando que era um espírito maligno. Ora, é a mesma coisa que aconteceu com Zacarias. Quando Zacarias recebeu uma revelação do anjo Gabriel, que ele teria um filho, apesar da sua mulher ser estéril. Ele não acreditou, inclusive ficou mudo. Não é isso? Maria não questionou o anjo, mas perguntou: como isso se fará se eu não conheço o varão? Esses questionamentos fazem parte de alguém que é gênio, de alguém que é evoluído. E o próprio José, que era justo, queria abandonar Maria e precisou de uma intervenção espiritual, né, para que ele compreendesse em maior amplitude o que acontecia com a sua noiva. Esta nova visão não fez senão aumentar a sua perturbação. Dela deu conhecimento a Khadija, que se esforçou para acalmá-lo. Ela era uma mulher madura, articulada, mas pouco tranquila ela mesma foi ao encontro do primo Varaka, velho conhecido por sua sabedoria e convertido ao cristianismo, que lhe disse: ora, então ela foi procurar um velho primo experiente no cristianismo, para poder criar um estado de paz e tranquilidade na mediunidade de Maomé. A mediunidade está sendo educada e preparada. Seu marido
diz Varaca, um cristão, foi visitado pelo grande anjo, que outrora visitou Moisés. Ele será o profeta do seu povo. Então ele recebe uma revelação e confirma que Maomé será profeta no mundo árabe. E aí é assim que surge o Corão, ou Alcorão. O Al é o artigo, né? O Corão é o artigo. Alcorão ou Corão. O Corão não é uma obra escrita por Maomé, como a Torá não foi escrita por Moisés, como os evangelhos não foram escritos por Jesus. Da mesma forma, o Corão não é uma obra escrita por Maomé, mas o resumo feito por seus amigos das palavras que pronunciou quando estava inspirado. Então, ele inspirado pronunciava. E como ele falava em poesia, em forma rítmica, igual os profetas de Israel, era mais fácil de ser guardado ou decorado. E depois é que você passou para ali. Nesses momentos, ele caía num estado extraordinário e assustador. O suor corria em suas frontes e dava gemidos. Aí nós estamos vendo bem uma mediunidade mecânica, né? Sendo tomado como os grandes profetas para ditar uma mensagem. A inspiração era irregular e instantânea, e não se podia prever o momento em que dela seria apoderada. Ou melhor, vinha com a vontade do Espírito. O Espírito sopra onde que quer. Ninguém sabe de onde ele veio nem para onde ele vai. De Jesus para Nicodemos. Esses fragmentos destacados, recolhidos em diversas épocas, em número de 114 capítulos, ou suratas, lá chama-se suratas, são os capítulos, né? Formam então o Corão. Então o Corão é um livro formado por 114 suratas, ou melhor, 114 capítulos. Depois de sua morte, é que foram juntados num corpo oficial de doutrina pelos cuidados de Abu Bakr e Ornar. A descida dos ideais. Como o ideal de vinda através do anjo Gabriel desceu até Maomé. Segundo a crença, as folhas do Corão foram escritas no céu e trazidas pelo anjo Gabriel. Igual como Jesus fala, tudo que eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Então a mensagem veio do céu, veio de Deus. Ali ideais, né? Oi? Ali, ideias, mas é ideais. As ideais, a descida dos ideais ou das ideias. Né? É a mesma coisa. Teu Senhor é poderoso e misericordioso, e o Corão é uma revelação do Senhor do mundo. O Espírito fiel, o anjo Gabriel, a trouxe do alto e a depositou em seu coração, ó Maomé, para que fosses apóstolo. Então é assim que começa a explicação do anjo. Maomé se exprime da mesma maneira com respeito ao livro de Moisés e o Evangelho. Olha, eu vou citar aqui agora o capítulo 3, versículo 2 do Corão. Olha o que ele fala sobre o livro de Moisés, a Torá, e o Evangelho de Jesus. Ele fez descer do alto, ele é Deus, através do anjo. Ele fez descer do alto o Pentateuco e o Evangelho, para servir de direção aos homens, querendo dizer que por aí que esses dois livros tinham sido inspirados por Deus, a Moisés e a Jesus, como tinham a ele inspirado o Corão. As primeiras pregações dele, né, em forma de poesia, discursos poéticos, suas primeiras pregações. E aqui há um ponto, como ele pregava em poesias lindíssimas, acabou sendo depois muito considerado porque o mundo árabe adorava as chamadas poesias. Não é isso? Então foi feita uma ponte muito bem construída, historicamente, culturalmente, tradicionalmente. Suas primeiras pregações foram secretas durante 2 anos. E nesse intervalo, ele reuniu perto de 50 adeptos entre os membros de sua família e seus amigos. Os primeiros convertidos à fé nova foram Khadija, a sua mulher, o Ali, seu filho adotivo,
Zeid Varaka e Abu Bakr, seu amigo mais íntimo, que é o Abu Bakr, que deveria ser seu sucessor. Acabou depois da morte dele tendo racha e divisão, como nós vamos ver em todas as religiões. Na primeira mensagem, depois do budismo, o budismo se dividiu em duas partes, né? É assim em todas as religiões. Então o Abu Bakr, que deveria ser o seu seguidor, acabou não sendo. Tinha 42 anos quando começou a pregar publicamente. E por que ele saiu de Meca e foi para Medina? Se ele estava em Meca e recebeu revelação em Meca, né? Aí nós já vamos ver aí as perseguições e as guerras que vão surgir. Agora vão se concentrar essas guerras em Maomé. Sua religião, fundada sobre a unidade de Deus e a reforma de certos abusos, sendo a ruína da idolatria e daqueles que dela viviam, os coraxitas, guardiões da Caaba e do culto nacional, se levantaram contra ele. Aliás, a sua própria tribo se levantou contra ele, porque eles eram os guardiões da Caaba e davam muito dinheiro àquele culto, àqueles deuses todos. E como ele destruía isso na sua mensagem, não foi vista com bons olhos. De início era tratado de louco, depois de sacrilégio. Amotinou-se o povo, foi perseguido com violência. Aos ultrajes ele opunha sempre a calma, o sangue frio e a moderação. Mas a sua seita começa a crescer, né? E aí houve a necessidade. Por que ele foi para Medina? O crescimento da seita em Medina. Sua seita cresceu e seus adversários resolveram desacreditá-lo pela calúnia. A zombaria e o ridículo não lhe foram poupados. Como resistia a tudo, seus inimigos recorreram aos complôs para fazê-lo perecer. E não pôde escapar senão pela fuga. Por isso que ele fugiu para Medina. Então, se refugiou em Yatrib, chamada depois Medina, no ano de 622. E é dessa época que data a chamada Égira, ou a Era dos Muçulmanos. Então foi a fuga dele, a Égira, a fuga dele para Medina. Mas as tribos, mesmo ele indo para outra localidade, as tribos não vão se sossegar e vão lá em Medina persegui-lo e atacá-lo, destruí-lo. De simples profeta foi constrangido a fazer-se guerreiro, né? E lá em Medina que ele construiu a primeira mesquita, né? A chamada Cuba. Foi em Medina que Maomé fez construir a primeira mesquita, na qual trabalhou com suas próprias mãos e organizou um culto regular. Ali pregou pela primeira vez em 623. Maomé foi constrangido a se fazer guerreiro. Ele não tinha um humor bélico, reafirma Allan Kardec. 2 anos depois da sua estada em Medina, os coraxites de Meca, coligados com outras tribos, vieram a sitiar a cidade. Eles sitiaram a cidade para não entrar alimento, não entrar outros recursos e eles então perecerem e ser destruído toda a vontade divina. Ele então realizou a sua defesa, não foi ataque, foi defesa. Maomé teve que se defender, período guerreiro, durante 6 anos, de 25 mais 6 anos, até 31. Se mostrou um hábil estrategista. Aliás, muito das defesas francesas na Primeira e na Segunda Guerra Mundial se usam estratégias feitas pelo nosso Maomé, um grande estrategista militar. Num povo ao qual a guerra era o estado normal, que não conhecia de direito senão o da força, era preciso ao chefe o prestígio da vitória para assentar a sua autoridade, mesmo entre seus partidários. Quer dizer, se ele não toma a dianteira, ninguém acredita nele. O povo era acostumado a viver sob autoridade e sob vitória. Se isso não acontecesse, ele seria desacreditado.
em seu pensamento, assim pensava o povo, o Deus forte não podia se manifestar senão por um homem forte. É o caso de Maomé, de Moisés, né? O Deus era do exército, o Deus dos exércitos, né? E ele tinha de se apresentar de forma forte, né? Matando todos aqueles que cultuavam o bezerro de ouro, né? Como depois fez Elias, matando todos aqueles que cultuavam o Deus Baal, e etc. A submissão da Arábia. Agora ele defendeu-se, venceu todas as batalhas e a Arábia então foi submetida à mensagem de Maomé. Maomé, guerreiro pela força das circunstâncias, bem mais do que por seu caráter, terá sempre o mérito, diz Kardec, de não ter sido provocador. No espaço de alguns anos, ele submeteu a Arábia inteira à lei no Corão. E ele então pôde voltar para Meca. E aí então a religião foi restabelecida. Quando viu sua autoridade estabelecida e a idolatria aniquilada, foi triunfalmente para Meca, numa grande procissão, numa grande peregrinação a Meca. Depois de 10 anos de exílio, seguido de perto por 100.000 peregrinos, ali cumpriu a célebre peregrinação dita do adeus. Essa peregrinação foi do adeus, porque a religião foi instituída e ele vai desencarnar. Então ali ele chegando em Meca vai celebrar o seu primeiro e mais importante discurso da consolidação da mensagem do Corão. O primeiro no sentido de estabelecer mesmo o Corão definitivamente no mundo árabe. Ele morreu no mesmo ano, 10 meses depois de seu retorno à Medina, em 8 de julho de 632, com a idade de 62 anos. E aí eu trouxe aqui o discurso do adeus, né? Um resumo do que ele discursou, da sua última mensagem, que é a da conclusão da sua missão. Ó povo, escutai minhas palavras. Eram 100.000, né, ouvindo ele. Ó povo, escutai minhas palavras, porque não sei se, num outro ano, poderei me encontrar ainda convosco neste lugar. Era profeta mesmo, sabia que estava partindo. Sede humanos e justo entre vós. Olha que mensagem linda. Que a vida e a propriedade de cada um sejam invioláveis e sagradas para os outros. O respeito à propriedade e à vida de cada um, o não matar. Que aquele que receber um depósito o devolva fielmente a quem lhe remeteu. É o não roubar nunca. Aparecereis diante do vosso Senhor, ele vos pedirá conta de vossas ações. É o tribunal da consciência. Tratai bem as mulheres, elas são vossas auxiliares e nada podem por si sós. Então o discurso, se elas não podem nada por si sós, porque economicamente eram dependentes, por isso aí o mais do que um casamento. Mas olha o que ela fala, elas são vossas auxiliares, e vai além, dizendo que isso é obra divina. Vós a tomaste como um bem que Deus vos confiou, e tomaste posse delas por palavras divinas. Todo casamento é algo divino, é entrega divina, é presente divino, e elas são auxiliares. Então essa coisa do desrespeito à mulher, isso não tem no mundo árabe. Na concepção deles, é um carinho total. Ah, mas é que tem aquele caso que se falou na televisão. Aí são aqueles desequilíbrios numa religião grande, que todos os desequilíbrios existem em todas as religiões. Tá certo? Mas o princípio de Maomé é amor total e respeito total às mulheres. E nós tivemos a grata satisfação de ver isso num fim de semana, lá no monte, no Mar Morto, onde nós ficamos num clube no Mar Morto, onde que nós podemos passar toda aquela lama do Mar Morto, ficar com a pele esticada, e ela continua aqui, ó, tá vendo? Bem esticadinha. Mas o interessante é que nós vimos naquele grande
naquele grande clube, naquele grande parque de diversões, né? Os homens, no fim de semana, tomavam conta das crianças, cuidavam das fraldas e das mamadeiras. E as moças jogavam, as mulheres jogavam petecas e tomavam banho de piscina. Tá certo? Então, um respeito e um equilíbrio pela família, já que fim de semana é para as mulheres descansar. E os homens é que vão cuidar das crianças. Missão cumprida. Então ele termina o discurso dele com o estabelecimento do cumprimento da sua missão. Ó Deus, cumpri minha mensagem e terminei minha missão? A multidão que o cercava respondeu: sim, tu a cumpriste. E Maomé exclama: ó Deus, dignai-nos receber este testemunho. E parte então para Medina e desencarna logo depois. Quais foram os benefícios que ele deixou para o mundo árabe e essas peregrinações aqui em volta da Kaaba? O islamismo, diz Kardec, foi um grande benefício para a época em que apareceu e para a região onde nasceu, porque fundou o culto da unidade de Deus sobre as ruínas da idolatria. Maomé, superior aos de sua raça, tinha compreendido os homens de seu tempo. Deu-lhes uma religião apropriada às suas necessidades e ao seu caráter. Como que era o culto dele? Prece repetida 5 vezes por dia. Francisco de Assis ficou encantado com isso e estabeleceu pelo menos uma prece por dia, que é a Ave Maria, a hora do anjo, né? Porque ele veio encantado com essas ideias quando ele teve com o sultão do Egito, né? O jejum e as mortificações no mês de Ramadã é algo em que uniu o povo em ideia de religião, em termos de disciplina. As práticas com o objetivo higiênico das chamadas ablusões cotidianas, banhos diários, Kardec interpreta isso com o objetivo higiênico. A abstenção de bebidas alcoólicas, eles não tomam bebida alcoólica, né? Até uma lenda que vale a pena aqui contar, que um homem, certa vez, viu Maomé, e Maomé pergunta para ele: o que você quer? E ele diz: eu quero ser rico. O que é que eu devo fazer? Ele disse: você pode fazer 3 coisas. Ou você bate na sua mulher, ou você mata a sua mãe, ou você bebe uma garrafa de vinho. E as 3 coisas são profundamente proibidas no Corão, né? Olha como é que o Maomé tratava as mulheres, né? Então, inimaginável. Mas ele ficou pensando assim: poxa, se eu tomasse um vinho aqui no meu sofá, na minha casa, é só uma garrafa de vinho, eu tomo aqui mesmo eu vou apagar, está resolvido. Eu não preciso bater na minha mulher, nem matar a minha mãe, e no outro dia, quando eu acordar, o Maomé vai ter que cumprir a profecia e eu ficarei rico. E ele tomou um vinho e ficou lá, caído no sofá, né? Quando a esposa chegou e viu aquilo sendo proibido o vinho, ela falou: o que que houve? Você bebeu? Ele: sai daqui, e empurrou ela, deu um safanão nela. E quando ela empurrou, ela bateu, ela caiu, né? Mas quando ela veio passando por aquela situação, né, de agressão, a mãe dele entrou e se colocou na frente, né? E disse assim: por que está fazendo isso com a minha filha? Aí a sogra tem a nora como filha, né? Por que você está batendo na minha filha? Aí ele empurrou a mãe deu com a cabeça na parede e morreu. Então a história é dramática, porque dramático é a proibição da bebida. E como se estivesse dizendo: pior do que bater na mulher, pior do que matar a mãe, é beber. Ou melhor, é perder a consciência. Porque quando você perde a consciência, você não sabe a loucura que você faz. Agora você traga isso para qualquer tipo de entorpecente, não só com relação às chamadas drogas proibidas, mas drogas que muitas vezes não são proibidas, que são verdadeiros entorpecentes, como a droga do orgulho, da vaidade, da irritabilidade, do ciúme, né? Que caos que isso não provoca? A pessoa chega a sair de si, né? O ciúme é de tal forma doentio que você perde a razão. Olha, você perde a razão. Então, ele lembra tudo isso, é uma religião de paz.
A sexta-feira foi adotada como o dia santo da semana. Então, um dia de descanso no trabalho, para reflexão nas coisas divinas. Mega indicada como ponto de referência para a oração, passou a ser um ponto geográfico de união dos povos. O serviço público nas mesquitas consiste em prece em comum, sermões e leitura e explicação do Corão. Eu fiquei encantado. A primeira vez que eu fui numa mesquita, e foi aqui na rua Gomes Freire, aqui no centro da cidade, né, era uma sexta-feira, porque é a sexta que eles celebram. E no próximo domingo era o Dia das Mães. E eu fiquei fascinado quando o homem lá que pregava, né, ele falou sobre as mães, e falou sobre a Amina, a mãe de Maomé, e eu me via ele chorando naquela mesquita, né, encantado com a mensagem para as mulheres e o carinho para com as mães. A proibição de reproduzir pela pintura ou pela escultura qualquer ser vivo, para poder destruir a idolatria. Por isso que nós botamos o paninho na cara de todos aqui os personagens das nossas transparências. A peregrinação à Meca, ao menos uma vez em sua vida. O objetivo da época, qual era? Aproximar por um laço fraternal as diversas tribos inimigas. Porque agora não podiam brigar e tinham de girar por oração um mesmo Deus em volta da Caaba. E aqui nós temos o caminho dessas peregrinações, né? Os chamados 9 grandes pontos dessa peregrinação, em que eles passam, vão lá, se banham, e etc. Visitam lá o local onde que Maomé recebeu a revelação de Gabriel, e etc. A contribuição sobre o monoteísmo. Em nome de Deus, é assim que começa o Corão. Está lá na introdução. Em nome de Deus, clemente e misericordioso, louvor a Deus, soberano dos mundos. A misericórdia é a sua partilha. Ele é o rei do dia do julgamento. Nós te adoramos, Senhor, e te imploramos a tua assistência. Dirige-nos ao caminho da salvação, no caminho daqueles que acumulaste de benefício, daqueles que não mereceram sua cólera e se preservaram do erro. Deus, como Criador, é Deus de bênçãos. Ó mortais, adorai o Senhor, que vos criou, vós e vossos pais, a fim de que o temais, que vos deu a terra por leito e o céu por teto, que fez descer a chuva dos céus para produzir todos os frutos, com os quais vos nutris. Não deis associados, ou melhor, outros deuses, associados a outros deuses, ao Altíssimo. Vós o sabeis. Repare que isso é um discurso à semelhança do Salmo, ou à semelhança do Cântico a todas as criaturas de Francisco de Assis. O que eles falam de Deus, de Jesus e Maria? Ó vós que recebeste as Escrituras, não passeis os limites da fé, não digais de Deus senão a verdade. Jesus é filho de Maria, o enviado do Altíssimo e seu Verbo. Ele o fez descer, ele é Deus, o fez descer no seio de Maria, e é o seu sopro. Crede, ou melhor, o seu Espírito. Crede em Deus e em seus apóstolos, mas não digais que há uma trindade em Deus. Logo, o Corão não é, como eu falei no início, não é uma revelação, e sim é uma reestruturação religiosa ou do material religioso que se tinha, indo às fontes verdadeiras, não às teologias inventadas e complicadas pelos homens. Ele é um. Esta crença vos será sempre mais segura, e não a da Trindade. O Messias não corará por ser o servidor de Deus, não mais do que os anjos que cercam o seu trono, ele obedece. Quer dizer, não pense que Jesus já vai ficar vermelho, sem graça, se você não chamar ele de Deus. Não, ele prefere ser servo, ele é servo, ele é filho e pronto, né? A verdade é que nos liberta e não a mentira. E ele fala então da blasfêmia da Trindade, por isso que é tão perseguido, né? Aqueles que sustentam a Trindade de Deus são blasfemadores. Não há senão um único Deus. Se não mudarem de crença,
um suplício doloroso será o preço de sua impiedade. Porque inventam mentiras e está lá no Evangelho, né? Que aquele que falar contra o Espírito dos homens serão relevados, mas aqueles que falarem contra o Espírito de Deus não será perdoado nem nesse século nem do vindouro. O karma é imenso. Então não podemos abusar das revelações. É isso que ele está dizendo aqui. Sobre Jesus, o seu domínio sobre a vida e a morte. Eles acreditavam no docetismo, né? No corpo fluídico de Jesus. E por dizer, matamos o Messias Jesus, seu filho de Maria, o apóstolo de Deus, embora não sendo na realidade certo que o mataram, nem o crucificaram, senão que isto lhe foi simulado. E aqueles que discordam quanto a isso, ou melhor, aqueles que não aceitam que Jesus teve um corpo especial e que verdadeiramente não morreu na cruz e não foi dominado pela cruz, nem pelos homens, nem pelos romanos, nem pelos judeus, aqueles que discordam quanto a isso estão na dúvida, porque não possuem conhecimento algum, abstraindo-se tão somente de conjecturas, porém, em realidade, não o mataram. Essa é a realidade. Jesus não morreu, foi sempre espírito, e como espírito teve um domínio total sobre a sua vida. Porque, como ele mesmo disse, eu tenho o poder de dar e retomar a minha vida. E isso eu aprendi do meu pai. E por enquanto que não era hora de ir à cruz, quando apanharam ele lá na Galiléia e Nazaré para jogá-lo do precipício abaixo, era no início da sua missão, ainda não havia chegado a hora, porque ele mesmo disse, eu tenho a minha hora. Ele saiu das mãos dele, se desmaterializou e seguiu o seu caminho. A unidade com a primeira e as segundas revelações, ou melhor, com Moisés e com Jesus. Dizeis, cremos em Deus, no livro que nos foi enviado e no que foi revelado a Abraão, a Ismael, a Isaac, Jacó, as 12 tribos. Cremos na doutrina de Moisés, de Jesus, dos profetas. Não faremos nenhuma diferença entre eles. E somos muçulmanos. Olha, isso está no capítulo 2, versículo 186. Olha, acreditam em tudo aquilo que nós acreditamos. E além disso, além de nós, são muçulmanos também. Acreditam no Corão. Não há ecumenismo maior do que esse? Impossível. Não há senão o Deus vivo e eterno. Ele te enviou o livro, o Corão, que encerra a verdade, que confirma a verdade das escrituras que precederam. O Corão confirma o que está no Evangelho e na Torá. Antes dele, ele fez descer o Pentateuco e o Evangelho, para servirem de guia aos homens, e agora enviou o Corão do céu também, da mesma fonte. E o que se deve se pensar da mediunidade? Nós vos inspiramos como inspiramos Noé, os profetas, Abraão, Ismael, Jacó, as tribos, Jesus, Jó, Jonas, Araão, Salomão. Nós vos demos os salmos de Davi. Isso está no próprio Corão. Logo, há uma unidade total em todas as religiões, e eles acreditam que todas elas também foram inspiradas por Deus da mesma forma como o Corão. O que se deve fazer em termos de prece e de caridade? Fazer a prece, dar esmola, o bem que fizerdes o encontrareis junto de Deus, porque Ele vê as vossas ações. Uma palavra honesta e o perdão das ofensas são preferíveis à esmola que resultasse da injustiça. Deus é rico e clemente, dá esmola. É preciso, para o amor de Deus, socorrer o próximo, os órfãos, os pobres, os viajantes, os cativos, os presos, e aqueles que pedem, os mendigos. É preciso fazer a prece, guardar sua promessa, guardar a revelação, suportar pacientemente a adversidade, o seu karma, a sua expiação. Tais são os deveres do verdadeiro crente, do verdadeiro muçulmano. E o perdão é o mais importante de todos. Se vosso devedor tem dificuldade em vos pagar, dai-lhe tempo.
ou se quiser de fazer melhor, perdoar-lhe a dívida. Se soubesses o valor disso. Jesus vai além, né? Quando ao te pedirem de prestado, não pede de volta. Rogério, vamos ali. A vingança deve ser proporcional à injúria. Olha lá, a vingança deve ser proporcional à injúria, à lei de causa e efeito. Mas o homem generoso que perdoa tem sua recompensa assegurada junto de Deus, que odeia a violência. Olha, Deus odeia a violência. Então, tudo que a gente vê do mundo árabe em termos de violência não tem nada a ver com o Corão. Como tudo que a gente vê de briga no movimento espírita não tem nada a ver com a obra de Kardec. Como tudo aquilo que a gente vê de briga entre o mundo evangélico não tem nada a ver com o grande Lutero. E ainda fala sobre a preexistência da alma e sobre a reencarnação. Ele é o meu Senhor. Não há mais Deus que Ele. A Ele me encomendo e a Ele será o meu retorno. Olha, então já existia antes. Cumpra aquilo que eu tenho que cumprir e retorno para Ele mesmo. Então a pré-existência. Trouxemos aos homens um livro que brilha onde brilha a ciência que deve esclarecer os fiéis e lhes proporcionar a misericórdia divina. Esperam eles o cumprimento do Corão? No dia que se cumprirá, aqueles que terão vindo no esquecimento ou esquecimento da reencarnação dessas máximas dirão: os ministros do Senhor nos pregam a verdade. Onde encontraremos agora os intercessores? Que esperança temos de retornar sobre a terra para nos corrigir? Então o sujeito veio para cá com uma mensagem, ele esquece, recebe o Corão, volta para lá. Se não cumpriu, que esperança que ele tem de retornar à terra para aprender a lição de novo? Né? E o dever dos religiosos, que às vezes não cumprem bem a sua mensagem. Que tristeza quando Nicodemos se aproxima de Jesus e pergunta sobre a reencarnação. E Jesus fala: mas tu, o mestre em Israel, não sabes isso? Quer dizer, você que se diz mestre e não eu, você não sabe o básico da reencarnação? Coloca um peso tremendo no ombro do povo e não caminham nem um pouquinho, não perdoam, não aliviam as dores das pessoas. E ele fala da não violência, da paz como fundamento de tudo. Não façais violência aos homens por causa de sua fé. Se alguém pensa diferente religiosamente, não faça violência. A estrada da salvação é bastante distinta do caminho do erro. É erro ser violento. A estrada da salvação pode ter várias, mas você não pode acusar o erro da violência. Aquele que abjurar o culto dos ídolos pela religião santa terá se apoderado de uma coluna inabalável. O Senhor sabe e ouve tudo. É tudo cuidado pela imanência divina. E por que ele fala dessas três grandes revelações? É o Moisés no sábado, Cristo no domingo e Maomé na sexta-feira. Os cristãos serão julgados segundo o Evangelho. Aqueles que o julgarem de outro modo serão prevaricadores. Então, sabe, se você se diz cristão, siga o teu Evangelho. Ele não está mandando você ir para o Corão, não. Se você é cristão, siga o Evangelho e você vai ser julgado pelo Evangelho. E se alguém quiser te julgar fora do Evangelho, está errado. Agora, olha o que ele fala do judaísmo. Nós vemos o Pentateuco a Moisés. É a sua luz que deve caminhar o povo hebreu. Quer dizer, também eu não quero que o judeu se converta ao muçulmano. Se ele quiser, muito bem. Senão já está muito bem com Moisés. Não duvideis de encontrar no céu os guias de Israel. Olha que coisa linda. Os guias de Israel, se cumprem bem a sua função, para onde que eles vão? Para o céu. Não precisa ser muçulmano. E por fim, ele fala deles mesmo. Maomé não é o pai de nenhum de vós. Quer dizer, ele não é o dono da religião. Ele não é o pai de nenhum de vós.
Ele é o enviado de Deus e o último dos profetas. Quer dizer, o último até aquela época, quando estava sendo escrito. A ciência de Deus é infinita. Então, ele não está dizendo, não é Maomé o dono da verdade, que vocês devem cultuar Maomé como cultuam o Pai. Olha como Jesus falou, a ninguém chameis de Pai na terra, pois só tendes um Pai. Mateus capítulo 23, versículo 9. Só tendes um Pai. E aí chegamos aqui à prece de Agar. E a prece de Agar, a prece ditada a Chico Xavier, pelo esse espírito maravilhoso da mãe de Ismael. E agora eu também estou especificando, né? Agora nós chegaremos a Chico Xavier. Mas nós tivemos a bênção de orar essa prece de Agar lá na terra onde que se forma a primeira tribo judaica, perdão, a primeira tribo árabe, que é a em Petra, de Nabaiote, lembra? O primeiro filho de Ismael. Então nós tivemos a oportunidade, aqui nós estamos aqui em caravana, né? Passeando pelas terras de Petra ou os nabateus, os nabaiotes. E aí chegamos aqui nessa barraca dos beduínos, e aqui nós recebemos ensinamentos interessantes, né? Para não tomar água gelada, que a gente ia suar mais naquele calor. E aí, então é bom tomar um chazinho morno de hortelã. Aí depois que você vai experimentando isso, você vai vendo que é verdade, né? Que é muito mais saudável ali naquele calor. Não ficar com roupa clara, você vai suar mais, assim, a roupa mais escura. Então, são homens do deserto que vão ensinando os beduínos, né? E a gente vai aprendendo, ouvindo, ou não concordando, e tomando água gelada, ele te explicando e você virando água gelada. E eles estão ali para vender também, né? E com muita honestidade, tudo que se vende, com muita coisa tem a marca da rainha, a Rainha, que é uma das mulheres do rei da Jordânia, que é tudo, quando vê o selo dela, a marca dela é produto de garantia, né? Eu não fui mão fechada, comprei um anel com pedras para Regina, tá certo? Estou falando isso quando você for lá, para você fazer a mesma coisa para professores, tá certo? Tá certo? Então aqui eu fui generoso na doação, tá certo? Ora, o que nós vamos aqui fazer neste ambiente maravilhoso onde surge o mundo árabe, ou mundo, nas origens do árabe, de Ismael, fazer a oração de Agar. E aqui nós já estamos já concentrados em oração. Aqui está o nosso guia, que aprendeu português e fez tradução, o presidente Lula, junto com o rei da Jordânia, quando o Lula esteve lá visitando. E o Lula chamava ele de camarada, de companheiro, porque eles eram amigos, porque antes o Lula não era presidente, e era um trabalhador, né, do sindicato. E ele, no Rio Grande do Sul, teve boas relações com o presidente Lula. Mas, voltando, aqui não é discurso político, estamos falando da realidade histórica lá que nós ouvimos. Tudo bem? Aqui o nosso grupo já ali preparado nas compras, aqui nós temos o nosso Maurício Crispi, né? O Wagner e outros companheiros, e aí nos preparando para a oração. E quem vai fazer a oração de cor de Agar é o Emílio. O Emílio é irmão do Ferdinando. O Ferdinando, que é aqui está o Ferdinando. Aqui temos o Ferdinando, que é amigo do professor Petrubaldi, tradutor das obras do professor Petrubaldi, e o seu irmão, o Emílio, vai fazer a prece de cor. Então nós vamos entrar ali no estado de místico, de vibração maravilhosa. Eu quero comungar essa prece de Agar com vocês. Ela está no livro Temas da Vida, do nosso Chico Xavier, e o espírito que ditou foi a própria Agar. Pai de infinita bondade, sustenta-nos o coração no caminho que nos assinalaste. Infunde-nos o desejo de ajudar aqueles que nos cercam, dando-lhes das migalhas que possuímos, para que a felicidade se multiplique entre nós. Dai-nos a força de lutar pela nossa própria regeneração, nos círculos de trabalho em que fomos situados por teus sábios desígnios. Auxilia-nos a conter nossas próprias fraquezas, para que não venhamos a cair nas trevas
vitimados pela violência. Pai, não deixes que a alegria nos enfraqueça e nem permitas que a dor nos sufoque. Ensina-nos a reconhecer tua bondade em todos os acontecimentos e em todas as coisas. Nos dias de aflição, faz-nos contemplar a tua luz através de nossas lágrimas, e nas horas de reconforto, auxilia-nos a estender tuas bênçãos com os nossos semelhantes. Dai-nos conformação no sofrimento, paciência no trabalho e socorro nas tarefas difíceis. Concede-nos, sobretudo, a graça de compreender a tua vontade, seja como for, aonde estivermos, a fim de que saibamos servir em teu nome e para que sejamos filhos dignos do teu infinito amor. E assim seja. Muita paz para vocês, muitas bênçãos, que o ano novo, o 2019, possa ser um ano de muitas bênçãos, É um ano para realizar as nossas, complementar tudo aquilo que a gente precisa na nossa vida. É um ano do completo. Para isso, também será um ano de dificuldade, de sacrifício, mas é um ano que nós poderemos sentir dentro de nós a força da completude, de saber no final, dancei sobre as dificuldades, venci os problemas e armado de Deus sou mais forte. E também o Natal possa ser um Natal de bênçãos, de muita alegria. Que aquela mensagem linda dos anjos que cantaram hosanas, glórias a Deus, possa ser também o cântico da sua festa natalina. Que você possa sentir realmente o Cristo nascer na manjedoura acolhedora do seu coração. E que se prepare para as notícias de alegria que o anjo quer trazer para a sua vida. Eu trago notícia de alegria, disse o anjo que falava em nome de toda aquela pleiade que cantava glória a Deus sobre todas as coisas e paz na terra aos homens de boa vontade. Completamos aqui uma tarefa muito bonita, de fazer um passeio pelo desenvolvimento das civilizações, abraçar todas elas, trazer todas elas ao nosso peito e agradecer a contribuição de todas elas, por onde peregrinamos, por onde aprendemos, por onde sofremos, por onde erramos, por onde combatemos, mas que guardamos muito de tudo isso em nós, para poder hoje dizer assim: obrigado, Jesus, muito obrigado, porque em todas as civilizações, guiado por ti, luz dos povos, aprendemos e cada vez aprendemos mais, para um dia aos teus pés, curvados, dizer: louvado seja Jesus para todo sempre em minha vida. Muita paz. Não? Dia 8 é sábado. Na Aliança da Fraternidade vai ter a ceia mística de Natal às 9 horas. É uma festa muito